Era uma noite de quarta-feira, como tantas outras na congregação cristã no Brasil. O irmão que presidia a reunião havia acabado de ler o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Aqueles versos pareciam ecoar no coração de Lucas, um jovem de 22 anos que há meses carregava um peso invisível, mas muito real, um diagnóstico de rabdomioma cardíaco, um tumor raro no músculo do coração. Os médicos haviam dito que a cirurgia era arriscada, que os remédios apenas controlariam os sintomas, mas não curariam. Só um milagre, dissera o cardiologista, sem saber que aquelas palavras seriam o ponto de partida para uma história que só Deus poderia escrever. Lucas sentou-se no banco de madeira entre seus irmãos em Cristo, e sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Não era medo da morte, ele confiava no Senhor, mas uma mistura de gratidão e expectativa. Quantas vezes nas últimas semanas, ele havia se ajoelhado em seu quarto sozinho e clamado: Pai, se for da tua vontade, remove este fardo de mim. Mas se não for, dá-me forças para te glorificar mesmo assim. Sua mãe, Irmã Maria, sempre o acompanhava nas orações, segurando suas mãos enquanto suplicavam juntos. Lembra-te, Senhor, do teu servo, ela repetia, com a fé simples e firme de quem já viu Deus agir. Naquela noite, após o sermão sobre a cura do paralítico em Cafarnaum, Marcos 2, o irmão presidente convidou os presentes a se levantarem para a oração final. Irmãos, há entre nós alguém que precisa de um toque especial do Senhor? Que se aproxime e oremos juntos como manda a palavra. Lucas hesitou por um instante, mas um impulso interior, aquele mesmo que o fizera aceitar Jesus como Salvador aos 15 anos, o levou a se levantar. Passo a passo, ele caminhou até a frente, onde outros irmãos já estavam de joelhos. Não precisou dizer nada, sua expressão falava por si. O irmão mais velho, um homem de cabelos brancos e mãos calejadas pelo trabalho, impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar em voz alta, mas com uma calma que transmitia certeza. Pai Celestial, nós te louvamos pelo teu poder. Tu és o mesmo Deus que sarou os enfermos nos dias dos apóstolos, e hoje não mudaste. Olha para este jovem que é teu filho. Se é da tua vontade, toca seu coração, remove esta enfermidade, e que o teu nome seja engrandecido. Outros irmãos se juntaram à súplica, uns em voz alta, outros em silêncio, mas todos com o mesmo espírito. Lucas sentiu uma paz tão profunda que por um momento esqueceu-se do tumor, dos exames, das palavras dos médicos. Só existia ali, naquele instante, a presença de Deus. Quando a reunião terminou, ele voltou para casa com a mãe. No caminho, ela lhe perguntou: Filho, você sentiu algo diferente? Lucas sorriu, ainda sob o efeito daquela tranquilidade inexplicável. Mãe, eu só sei que se Deus quiser, tudo vai ficar bem. Mesmo que a cura não venha agora, eu sei que Ele está no controle. Ela sentiu, apertando seu braço com força. É assim que deve ser, meu filho. A fé não é só para os momentos fáceis. Os dias seguintes foram de espera. Lucas continuou indo às reuniões, trabalhando na oficina mecânica onde era aprendiz, e lendo a Bíblia todas as noites. Às vezes a dor no peito voltava, lembrete silencioso da batalha que travava. Mas ele se apegava às promessas, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Uma tarde, enquanto consertava um carro, o irmão João, seu chefe e também membro da congregação, percebeu seu rosto contraído. Está doendo, Lucas? Ele fez que sim com a cabeça. João largou a chave de fenda, limpou as mãos na calça e disse: Vem aqui. Levou-o até um canto da oficina, onde ninguém os visse, e orou por ele ali mesmo, entre graxa e ferramentas. Senhor, este jovem é teu. Dá-lhe alívio, mesmo que seja só por hoje, para que ele sinta que não está sozinho. Quando João terminou, Lucas sentiu a dor diminuir como se uma mão invisível tivesse afrouxado a pressão em seu peito. Mas o grande dia chegou uma semana depois. Lucas tinha consulta marcada para repetir os exames. Sua mãe o acompanhou como sempre e no caminho, ela orou baixinho: Senhor, que a tua vontade seja feita, mas se for possível, dá-nos uma boa notícia hoje. O médico, um homem sério que raramente sorria, entrou na sala com o laudo nas mãos. Lucas fechou os olhos por um segundo, preparando-se para o pior. Mas então ouviu a voz do doutor, incrédula: Não entendo. O tumor sumiu. Não há mais nenhum sinal dele no ecocardiograma. Sua mãe soltou um grito abafado, cobrindo a boca com as mãos. Lucas abriu os olhos, atordoado. Tem certeza, doutor? O médico balançou a cabeça, ainda olhando para o exame. Absoluta. É como se nunca tivesse existido. Eles saíram do consultório em silêncio, como se o ar fosse muito denso para palavras.
Só quando chegaram ao carro, Maria abraçou o filho com força, chorando. Glória a Deus, meu filho! Glória a Deus! Lucas também chorava, mas eram lágrimas de um alívio tão profundo que doía. No caminho para casa, ele ligou para o irmão presidente da congregação e contou a notícia. A resposta foi imediata: louvado seja o Senhor! Na próxima reunião você vai dar o testemunho. Na domingo seguinte, Lucas subiu ao púlpito pela primeira vez. Suas mãos tremiam, mas sua voz saía firme. Irmãos, eu vim aqui hoje para contar o que o Senhor fez por mim. Muitos de vocês oraram comigo, e Deus ouviu. Os médicos disseram que era impossível, mas para Deus, nada é impossível. Ele contou tudo: o diagnóstico, as noites de oração, a certeza que sentirá naquela quarta-feira, e o milagre confirmado pelo exame. Quando terminou, a congregação inteira se levantou como um só corpo e entoou o hino 42, Glória, Glória, Aleluia. Glória ao Cordeiro Imaculado. As vozes enchiam o salão, e Lucas sentiu mais uma vez aquela paz, agora misturada a uma gratidão que não cabia em palavras. Depois do culto, muitos irmãos se aproximaram para abraçá-lo. Uma irmã idosa que mal conseguia andar, segurou seu rosto entre as mãos e disse: Meu filho, isso aqui é para você guardar no coração. Deus não só sarou seu corpo, como fortaleceu sua fé. Agora você tem uma missão: contar para outros o que ele fez. Lucas assentiu, emocionado. Ele sabia que aquela cura não era só para ele. Era um sinal para todos os que duvidavam, um lembrete de que Deus ainda opera hoje como operava nos tempos bíblicos. Os meses passaram, e Lucas se tornou um jovem ainda mais dedicado à obra do Senhor. Toda vez que alguém na congregação adoecia, ele estava lá, orando ao lado, compartilhando sua história como prova de que Deus ouve. Uma vez, uma irmã recém-batizada, desanimada por causa de uma doença na família, lhe perguntou: Como você conseguiu ter tanta fé? Lucas sorriu e respondeu: Não fui eu, irmã. Foi Deus quem me deu. A gente só precisa se entregar nas mãos dele, como uma criança. Quando a gente para de tentar entender tudo e só confia, é aí que os milagres acontecem. E os milagres de fato continuaram. Não só na vida de Lucas, mas na de muitos outros. Um irmão que há anos sofria de dores nas costas foi curado após uma oração coletiva. Uma criança com febre alta sarou no mesmo dia em que a congregação jejuou por ela. Cada testemunho era como uma pedra lançada na água, criando ondas de fé que alcançavam até os mais distantes. Lucas nunca esqueceu a lição que aprendeu naquele tempo: a oração não é um ritual, mas uma conversa com o Pai que se importa. E a fé não é a certeza de que tudo sairá como queremos, mas a confiança de que seja como for, Deus está no controle. Hoje, quando olha para trás, ele não se lembra do medo que sentiu no início, mas da doce presença de Deus em cada passo. E quando alguém lhe pergunta como é ter sido curado de um tumor no coração, ele responde com simplicidade: foi como se Deus dissesse: Filho, eu te amo mais do que você imagina. E isso, irmãos, é tudo o que precisamos saber. Testemunho CCB: Jovem sarou de rabdomioma na oração, Congregação Cristã no Brasil. Continuação: expansão com detalhes, diálogos e vivências profundas na fé. O dia da revelação: um cordeiro entre lobos. A notícia do diagnóstico de Lucas espalhou-se pela congregação como um vento quente que antecede a tempestade. Não houve alarde nem murmúrios de desespero, afinal, na Congregação Cristã no Brasil, a dor é recebida com joelhos dobrados e mãos postas. Mas o peso daquilo era inegável. Um rabdomioma, um tumor raro no coração, em um jovem de apenas 22 anos, cheio de sonhos e serviço ao Senhor. Como poderia um corpo tão dedicado à obra de Deus ser atingido por algo tão cruel? Naquela tarde, o irmão José, um dos anciãos mais respeitados da igreja, chegou à casa dos pais de Lucas sem avisar. Ele não era homem de muitas palavras, mas suas poucas frases carregavam o peso de décadas de fé inabalável. Sentou-se à mesa da cozinha, onde a mãe de Lucas, Dona Maria, amassava pão para o jantar. O cheiro de fermento misturava-se ao aroma do café recém-coado, mas o clima era tenso. Irmã Maria, o Senhor não dorme. Ele vê o coração desse menino. Disse o irmão José, os olhos úmidos, mas a voz firme. Lembra quando o irmão Paulo foi curado da leucemia há 5 anos? Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Dona Maria engoliu o choro, as mãos trêmulas sobre a massa. Seu marido, seu Antônio, um homem de poucas lágrimas mas de oração constante, apenas assentiu, os olhos fixos na Bíblia aberta sobre a mesa. A gente sabe, irmão, mas é o coração dele. É o motor da vida. Sua voz quebrou. O irmão José segurou suas mãos, ásperas do trabalho na roça. E quem dá vida ao coração, o irmão Antônio? Quem faz bater cada veia? Não é o médico, não é a ciência. É o Senhor.
E se ele permitiu isso, é porque tem um propósito que nós ainda não vemos. Silêncio. Só se ouvia o tic-tac do relógio de parede, herdado do avô de Lucas, e o canto distante dos pássaros no quintal. Era uma daquelas tardes em que o tempo parecia parar, como se até a criação aguardasse a próxima palavra de Deus. A noite de vigília, quando o céu se abre. Naquela noite, a congregação local organizou uma vigília. Não foi anunciada com cartazes nem megafones. Bastou uma palavra sussurrada aqui, um convite discreto ali, e em poucas horas, o pequeno salão de reuniões estava lotado. Velas tremulavam sobre os bancos de madeira, iluminando rostos marcados pela fé e pela preocupação. O cheiro de cera queimada misturava-se ao perfume das flores do jardim, colhidas pelas irmãs para enfeitar o altar improvisado. Lucas, pálido e com olheiras fundas, sentou-se na primeira fileira, ao lado de seus pais. Usava a mesma camisa social que vestira no dia de seu batismo, como se, instintivamente, quisesse lembrar-se daquele dia de alegria pura. Seu coração, aquele mesmo que agora abrigava um inimigo silencioso, batia acelerado, não por medo, mas por uma estranha expectativa. O irmão Pedro, líder espiritual da congregação, abriu a Bíblia em Tiago 5, 14, 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Depois, com voz grave, acrescentou: Irmãos, não estamos aqui para pedir um milagre. Estamos aqui para agradar a Deus. Se ele quiser curar o Lucas agora, glorificado seja seu nome. Se ele tiver outro plano, também diremos: Bendito seja o Senhor. Mas uma coisa nós faremos: orar até que o céu se abra. E então começou. Primeiro foi um murmúrio. Depois vozes se elevaram em uníssono como um coro celestial. Mulheres choravam, homens ajoelhavam-se, crianças, mesmo sem entender bem, fechavam os olhos e repetiam: Jesus cura o irmão Lucas. O som era tão intenso que parecia vibrar nas paredes, como se o próprio edifício respirasse fé. Lucas sentiu uma mão pesada sobre seu ombro. Era o irmão Mateus, um ex-alcoólatra que encontrara a salvação na CCB 10 anos antes. Seus olhos, antes opacos pelo vício, agora brilhavam com uma luz sobrenatural. Lembra quando eu te contei que Deus me tirou do lixo? Sussurrou a voz rouca. Pois é, irmão. Se ele fez isso por mim, que não valia nada, imagine o que não fará por você, que é um servo fiel. Lucas tentou responder, mas as palavras morreram em sua garganta. Algo dentro dele, algo físico, estava mudando. Uma onda de calor percorreu seu peito, como se uma mão invisível o tocasse por dentro. Por um instante jurou ouvir um som, como um tecido se rasgando, e então, uma paz tão profunda que doía. Quando abriu os olhos, todos estavam de pé, cantando glória a Deus nas alturas. E ele sabia. Não por lógica, não por medicina, mas por uma certeza que só quem já foi tocado pelo divino pode entender. Ele estava curado. O dia seguinte, a confirmação que veio do alto. Na manhã seguinte, Lucas acordou com o canto dos galos. O sol entrava pela janela de seu quarto, pintando tudo de duro. Ele se sentou na cama, esperando a dor costumeira, aquele aperto no peito que o acompanhava havia semanas. Mas não veio nada. Respirou fundo. Nada. Tocou o próprio peito, como se pudesse sentir a ausência do tumor. Mãe! Gritou, a voz rouca de emoção. Dona Maria correu ainda de avental, as mãos cheias de farinha. O que foi, filho? Você está bem? Eu tô bom, mãe. Não sinto nada. Seus olhos brilhavam. Deus me curou. Eu sei que ele me curou. Ela o abraçou com força, o avental branco manchando-se com lágrimas. Não precisavam de médicos para confirmar, eles sabiam. Mas por obediência foram ao hospital naquela mesma tarde. O médico, um homem cético que já atenderá Lucas antes, franziu a testa ao ver os exames. Isso não faz sentido, murmurou, comparando as imagens antigas com as novas. O tumor sumiu. Não há sinais de cirurgia, não há cicatrizes. É como se nunca tivesse existido. Lucas sorriu. É porque nunca deveria ter existido, doutor. Deus só permitiu para mostrar o seu poder. O médico, sem jeito, coçou a cabeça. Bem, a ciência não explica isso. Mas eu vi coisas estranhas na minha carreira. Parabéns, rapaz. Ao sair do consultório, Lucas olhou para o céu. As nuvens formavam um caminho claro, como uma estrada de luz. Ele sentiu o vento no rosto e soube, mais uma vez, que não era coincidência. O impacto na congregação, uma chama que se espalha. A notícia da cura de Lucas correu pela cidade como fogo em palha seca. Não apenas entre os irmãos da CCB, mas entre vizinhos, comerciantes, até mesmo entre aqueles que nunca tinham pisado numa igreja.
O milagre era inegável e assustadoramente real. Na reunião de domingo seguinte, o salão estava lotado além da capacidade. Pessoas em pé junto às paredes, crianças sentadas no chão, idosos que haviam anos não vinham à congregação. O ar estava carregado de expectativa. O irmão Pedro, de pé diante do púlpito, não precisou dizer nada. Bastou olhar para Lucas, sentado na primeira fileira sorrindo, para que as lágrimas começassem a cair. Homens fortes que trabalhavam na roça sob sol escaldante choravam sem vergonha. Mulheres levantavam as mãos em gratidão. Até as crianças que normalmente se mexiam inquietas estavam em silêncio, como se entendessem que algo sagrado estava acontecendo. Irmãos, começou o irmão Pedro, a voz embargada. Hoje não é um dia de pregação. Hoje é um dia de testemunho. Porque quando Deus age, não precisamos de palavras bonitas. Precisamos de corações abertos. Ele chamou Lucas ao púlpito. O jovem subiu, as pernas trêmulas não pelo nervosismo, mas pela presença tangível do Espírito. Quando abriu a boca, as palavras fluíram como um rio. Eu pensei que ia morrer. Não vou mentir, eu tive medo. Mas Deus me mostrou que a morte não é o fim para quem nele confia. E quando eu menos esperava, ele me tocou. Não foi com trombetas, não foi com relâmpagos. Foi no silêncio da oração quando eu só conseguia dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Ele fez uma pausa, olhando para cada rosto. E sabe o que eu aprendi? Que Deus não nos cura só para nos dar saúde. Ele nos cura para nos dar um propósito. Agora eu não vivo mais para mim. Vivo para contar a todos que Jesus é real. O salão explodiu em glórias. Homens gritavam aleluia, mulheres cantavam, crianças pulavam. Até os mais velhos que normalmente se mantinham compostos batiam palmas com lágrimas nos olhos. Mas o mais impressionante veio depois. Uma senhora, a irmã Clara, que há anos sofria de artrite e mal conseguia andar, levantou-se de seu banco com um grito. Eu também quero ser curada. E como se um sinal tivesse sido dado, dezenas de mãos se levantaram. Doentes, aflitos, desanimados, todos clamando por um toque de Deus. E ali, naquele pequeno salão de madeira, entre paredes simples e bancos desgastados pelo tempo, o céu desceu. Os milagres que seguiram, uma cascata de graça. Nos dias que se seguiram, a congregação tornou-se um farol. Pessoas de cidades vizinhas começaram a chegar, atraídas pelos rumores dos milagres. E Deus, fiel à sua palavra, continuou agindo. O irmão João, que há 3 anos não conseguia trabalhar devido a uma hérnia de disco, levantou-se de sua cadeira de rodas durante uma oração e começou a dançar, louvando a Deus com lágrimas nos olhos. A irmã Ana, diagnosticada com câncer de mama, recebeu a notícia de que os tumores haviam desaparecido após uma semana de jejum e oração coletiva. O pequeno Miguel, de apenas 5 anos, que nasceu surdo, começou a ouvir após o irmão Pedro orar sobre ele, colocando as mãos em seus ouvidos e clamando: em nome de Jesus, abre-te! Cada testemunho era registrado em um caderno de capa dura, guardado com zelo pela irmã Raquel, a secretária da congregação. Não por vaidade, mas para que as futuras gerações soubessem: Deus ainda faz milagres. Lucas, agora visto como um instrumento nas mãos de Deus, passou a visitar hospitais e casas de família, orando pelos enfermos. Não como um curandeiro, mas como um servo humilde, sempre lembrando: não sou eu que curou, sou só um vaso. O poder é dele. A provação que veio depois, quando a fé é testada novamente. Mas a jornada de Lucas não foi apenas de glórias. Satanás, incomodado com tanta vitória, tentou abalar sua fé. Certa noite, enquanto voltava de uma visita a um irmão doente, seu carro foi abordado por homens armados. Roubaram seu relógio, sua carteira, e o deixaram à beira da estrada, ameaçando: se você contar para a polícia, a gente volta para acabar o serviço. Lucas, tremendo, ajoelhou-se na poeira da estrada e orou: Senhor, por que agora? Eu só queria servir a ti. E então ouviu uma voz, não audível, mas em seu coração: Filho, se foi fácil para mim curar teu coração, você acha que não posso proteger tua vida? No dia seguinte, a polícia encontrou os ladrões, presos em uma batida de rotina, com todos os pertences de Lucas intactos. Quando o delegado, um homem cético, soube da história, apenas balançou a cabeça. Isso não é sorte. Isso é algo mais. Lucas sorriu. Isso é Deus. O legado, uma vida que aponta para o céu. Hoje, anos depois, Lucas é um dos diáconos mais jovens da congregação. Casou-se com a irmã Lúcia, uma moça que conheceu durante aquelas noites de oração, e juntos têm 2 filhos, Davi e Sara, nomes que carregam o peso de promessas bíblicas. Toda vez que alguém lhe pergunta sobre sua cura, ele conta a história com os mesmos olhos brilhantes de quando era jovem. Mas agora, acrescenta algo mais.
Deus não me curou só para eu viver, Ele me curou para eu testemunhar. Cada dia que acordo é um presente, mas também uma responsabilidade. Porque se Deus fez isso por mim, imagine o que Ele pode fazer por você. E assim, entre reuniões, visitando doentes e ensinando as crianças da escola dominical, Lucas vive o que aprendeu naqueles dias de dor e milagre. A fé não é a ausência de medo, é a certeza de que mesmo no escuro, Deus está segurando sua mão. E isso, irmãos, é tudo o que precisamos saber. Fim. Total, 18.500 caracteres com profundidade emocional, diálogos realistas e uma narrativa que reforça a fé e a comunidade na CCB.